pessoal, tudo bem? Gente, até que enfim, o nosso terceiro episódio. Achei que não ia sair mais esse terceiro episódio, não. Né, doutor Rodrigo? Que história é essa durante esse mês de julho, com o meu podcast? Já era pra gente ter feito há um tempão esse podcast, é o terceiro episódio. Mas aí, né, houve aí uns imprevistos, né? Eu adoeci, perdi a voz. Agora tô valorizando minha voz mais que tudo. Tá super bem agora. 100% não. Gente, inclusive se eu tossir, normal, tá? Tô quase zerada, mas ainda não tô 100%, mas falei assim, se eu não gravasse meu podcast, a gente não fizesse esse podcast hoje, eu acho que eu ia infartar. Eu precisava ver esse podcast. Gente, então, assim, você já se inscreveu no meu canal? Se você ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha, porque é muito importante para nós, né? Porque o YouTube entender que é legal o vídeo e subir para mais pessoas. E seguir também nós na rede social, tá? No Instagram. Hoje, então, nós vamos falar sobre BPC, sobre o LOAS, né? Tem muitas dúvidas, eu abri caixinhas de perguntas já tem um tempinho, tem algumas sugestões aqui também, né? Pra gente falar, que são a maior dúvida que aparece no escritório também, né? Então a gente vai falar, mas antes disso, eu preciso muito agradecer, né? Porque sem esse apoio, né, de empresas, não teria como a gente ter esse podcast. Então, agradecer a Rafaela Castro, a Clínica Rafaela Castro, que é uma clínica multidisciplinar, que está fazendo um trabalho excelente aí com as crianças, né? E ela tem agora trouxe aqui para Patos, que eles atendem, né? Dentro da sala tem as câmeras, então os pais podem assistir as terapias das crianças. Então, sabe o que realmente o profissional está fazendo com a criança ali dentro. E isso é muito importante, eu já tinha visto fora, mas aqui em Patos ainda não. Se tem, que eu sei, é só a Rafaela. Então, a equipe dela completa, tem a doutora Laura, que é neuropediatra, que está atendendo lá também, vai começar a atender agora, acho que início de agosto, eu já acho que ela já começa a atender. Então, muito legal, agradecer de coração, agradecer a Múltipla, que eu tô vestida de Múltipla, a Múltipla tá me vestindo em todos os podcasts, agradecer a Cleide, tá? Pelo atendimento, sempre que eu vou lá, sou muito bem recebido, não só eu, mas eu vejo todos os clientes, tanto que sente à vontade lá na loja. Formato Impressões, que é uma gráfica rápida, tudo que você precisar de gráfica rápida, tá? É na Formato Impressões. O Zé Carlos, que fez a minha logomarca, ele tem uma empresa que chama Verde Amor, que é os amantes suculentas. Então, é para presentear as mulheres que tem caneca, chinelo, t-shirts com as camisetinhas de algodão e dentre outras opções também, tá? Então, vocês, agradecer de coração, muito obrigado pelo apoio. Bom, então vamos lá? Vamos lá. Mas, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, doutor Rodrigo. Vou te chamar de Rodrigo, pode ser? Prefiro Rodrigo, simplesmente Rodrigo. Então tá bom. Boa noite para todos. Meu nome é Rodrigo Barbosa, eu sou advogado previdenciário, sou coordenador do Departamento de Direito Previdenciário do escritório Roberto Carlos Advogados Associados. Também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, sou advogado atuante na área de direito previdenciário e fiquei muito honrado com o convite para vir aqui para falar sobre esse benefício assistencial que é tão importante, que gera tantas dúvidas para as pessoas. Espero poder contribuir da melhor forma para que as pessoas tenham mais conhecimentos a respeito dos direitos que elas possuem, né? Quanto mais conhecimento, mais você exercita o seu direito. Então, espero poder contribuir aqui hoje. Inclusive, nós vamos fazer, a gente vai até intercalar, né? Porque o Inclusão Cast, um nicho maior só sobre o autismo, a gente vai falar sobre as comorbidades e também outras, né? Inclusive, nosso próximo episódio vai ser especial Dia dos Pais, né? É o Leonardo, né? Então, assim, ele é cadeirante, tem uma história linda para contar para nós, e a gente vai falar sobre tudo um pouco, né? Exatamente. Mas um nicho maior. E, para se falar em direitos, são vários direitos. E muitas vezes nós
não conhecemos. Quando eu falo nós, é nós mesmo, né? Até aqueles que às vezes são mais atuantes, pesquisa mais, a gente não sabe nem de todos os nossos direitos. Então, a gente vai fazendo por etapa. A gente vai falar sobre um assunto, intercalando com os direitos. A gente vai estar trazendo o pessoal aqui de Patos, da área do direito, para nos estar passando. E o que é o BPC? Primeiramente, o que é BPC? Por que quando se fala BPC, LOAS? Só para o pessoal entender um pouquinho. O BPC é uma abreviação para o que se chama de benefício de prestação continuada. O que é o BPC? Ele é um benefício assistencial. Muita gente confunde ele com um benefício previdenciário. Mas ele não é um benefício previdenciário. Ele é gerido pelo INSS, que cuida da Previdência Social. Mas ele é um benefício de assistência social, que é dirigido para as pessoas portadoras de deficiência de qualquer idade e para idosos acima de 65 anos que não tenham condições de prover por si mesmo ou através da sua família a sua subsistência. Então, um benefício assistencial de um salário mínimo que a pessoa vai receber todo mês enquanto perdurar aquela condição de hipossuficiência econômica. Por isso que não é aposentadoria, né? Exatamente. Porque não é previdenciário. Até desfazer um pequeno engano aqui, muita gente fala assim, eu tenho o LOAS. Na verdade, o LOAS é o nome da lei que regula o BPC, que é Lei de Organização da Assistência Social. O nome do benefício assistencial mesmo é Benefício de Prestação Continuada. Então, ninguém se aposenta por BPC. O BPC, ele é um benefício assistencial que será mantido enquanto durar a situação de hipossuficiência da pessoa. E é para pessoa de baixa renda. De baixa renda. Hoje, como que está a divisão para uma família ter o BPC? Como que fica? Quanto que é dividido por pessoa, por família? Bom, eu acho que para a gente chegar até nesse ponto, eu preciso explicar que os requisitos para se ter direito ao BPC são os seguintes. O primeiro é que, diferente de um benefício previdenciário, você não precisa jamais ter contribuído para a Previdência Social. Por isso que ele também não é um benefício previdenciário. E quais são os requisitos? Que o beneficiário seja portador de alguma deficiência e que a família, que a renda per capita daquela família não seja superior a 1/4 de salário mínimo. E é aí que estão as maiores polêmicas sobre esse benefício e nós vamos esclarecer muitos mitos, muitas questões sobre isso hoje. Porque a família como é que se calcula a renda per capita de uma família? Juntam-se todos aqueles que residem debaixo do mesmo teto, e quando eu falo debaixo do mesmo teto, pode ser que existam 2 casas num terreno só. Mas não importa, para fins de benefício, os que residem debaixo do mesmo teto. Os da outra casa não contam. Você soma a renda de cada um, esse valor vai dar um valor X. Se você dividir esse valor X pelo número de pessoas da família, ele não poderá ser superior a 1/4 de salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 308, mais ou menos. Esse é o primeiro critério objetivo. É baixo. É baixo. Só que a gente sabe que miserabilidade, no sentido legal, a gente fala que o BPC ele é um benefício destinado a pessoas que estão em situação de miserabilidade. A miserabilidade, no sentido legal, ela pode ser muito mais ampla. Então, esse critério da renda de 1/4 de salário mínimo, ele é flexível. Inclusive, na própria lei, na própria LOAS, fala dessa flexibilização desse critério de 1/4 de renda. Mas os outros requisitos objetivos continuam, destinado ou a pessoas idosas, consideradas por lei aquelas acima de 65 anos, ou a pessoas que possuem alguma deficiência, seja ela mental, seja ela física, seja ela sensorial. Beleza. Agora tem algumas perguntas aqui. Quais rendas não devem ser incluídas no CARD único? Pois uma coisa muito comum é como é que funciona o caminho do BPC. A pessoa se vê naquela situação de hipossuficiência financeira,
qual que é o primeiro passo que a pessoa deve tomar? Ir até o CRAS. Não é? A pessoa vai até o CRAS e vai fazer o cadastro da família dela para obter o CAD único. Então, lá no CRAS, ele vai contar, olha, na minha casa moram eu, meu filho, meu esposo, meu pai. E existem rendas para o cálculo dessa renda per capita, e isso é uma coisa que tem acontecido bastante, e esse é um ponto que todos precisam ficar muito atentos, que a lei ela determina a exclusão de algumas rendas para o cálculo da renda per capita. Algumas rendas não devem ser contadas. E aqui até um alerta ou uma informação para as valorosas assistentes sociais é que existem rendas que não devem ser computadas. Vamos dar alguns exemplos aqui, legais. Se na sua casa tem uma pessoa idoso aquele acima de 65 anos, que recebe um benefício da Previdência Social de até um salário mínimo, esse benefício não deve ser computado na renda da família. O benefício, o valor de bolsa de estágio, de aprendiz, de menor aprendiz, também não deve ser computado. O benefício de aposentadoria de deficiente, de até um salário mínimo, também não deve ser computado. E isso o assistente social que vai fazer o cadastro. Exatamente. Tem que ter muito cuidado, porque se o assistente social incluir essa renda no cadastro, porque depois que você faz o CAD único, você vai até o INSS para solicitar o benefício. Uhum. Se o assistente social incluir essa renda, ela pode ser um impeditivo lá na frente para você ter acesso ao benefício. Então, vejamos, renda do idoso ou do deficiente de até o salário mínimo não conta para fins de renda per capita. Um BPC de outra pessoa do mesmo grupo familiar também não conta. Renda de estágio ou de menor aprendiz também não conta. Nada disso pode entrar como renda do grupo familiar. Então, assim, pegando só um gancho aqui, então pode ter mais de um BPC na família? Pode. O BPC de outra pessoa na família. Digamos que uma família tem 2 crianças ou 2 pessoas deficientes, digamos, e numa situação de hipossuficiência econômica enorme. As 2 poderão ter acesso ao benefício. E a renda de um não conta na do outro. Pode sim. Tá. Deixa eu só trocar aqui o microfone para ficar melhor aqui. Vamos continuar. Então, a resposta é sim. Pode ser que dentro do mesmo grupo familiar exista mais de uma pessoa gozando do BPC. Essa é uma outra mística, né, que existe em torno do benefício. Mas dentro da mesma família já tem um benefício, já tem um beneficiário. Não tem problema. Até porque a renda daquele que recebe o BPC não será contada. E já vou emendar a sua pergunta numa outra que está muito comum agora em voga, posso ter BPC e o Auxílio Brasil? Pode. Nenhuma renda de benefício assistencial será contada para fins de composição de renda do grupo familiar. Esse eu não sabia. Porque realmente existe a questão do mito que geralmente quando fala, assim, já ouvi falar alguma coisa, não pode isso, não pode aquilo, inclusive só um da família. Né? Esse eu não sabia mesmo. Precisa interditar a pessoa com deficiência para ter acesso ao BPC? Bom, a resposta mais simples é não. Ninguém tem que ser interditado. Nós não podemos ter na nossa ideia, no nosso senso comum, que a pessoa deficiente, quando que você interdita uma pessoa? Quando ela está incapaz para qualquer ato da vida civil. Ela não pode assinar o nome, não pode se casar, não pode fazer nenhum tipo de negócio jurídico. E a gente tem que desmistificar que toda pessoa que tem deficiência é incapaz para os atos da vida civil, de jeito e maneira. Então, não é requisito, e isso é uma dúvida que chega muito no escritório, que você interdite uma pessoa para que ela tenha direito ao BPC. Precisa existir uma deficiência. Uma deficiência ou algum tipo de situação ou transtorno que impeça aquela pessoa de
exercer em pé de igualdade com os demais da sociedade, as suas atividades normais. Outra coisa, questão do BPC, vou falar a questão família autista agora. Como mãe autista, meu depoimento e assim, que eu vi muitos relatos de mães. O custo hoje no autista é alto. Mesmo aquele que você, eu não vou pagar, eu vou ter um plano de saúde, mesmo assim o plano de saúde tem as taxas das terapias, e são várias terapias. Um salário mínimo é complicado. A gente sabe disso e tudo. Aí entra numa questão, né, que às vezes o pessoal pode perder. A mãe não pode ter carteira assinada. É um engano. Também é. A mãe pode ter carteira assinada. Então, a mãe pode trabalhar. Pode trabalhar. Porque, assim, isso aí é uma coisa que fala muito, e nem era dúvida, era afirmação, né? Que o pessoal sempre falava, que não pode ter carteira assinada, igual, por exemplo, e é um relato de mães que eu sempre ouvi falar, às vezes na espera de terapia, ou na PAI, da dificuldade, né? Que precisa fazer um extra para ajudar dentro de casa. E a hora que as crianças estão para a escola, né? A mãe pode trabalhar. Flávia, eu vou te fazer uma pergunta aqui de quem não conhece de fato. Qual que é o custo médio mensal para o trato com uma criança que está na condição autista? Isso vai, custo médio. Não, esse aí de cabeça agora eu não vou conseguir nem te responder. Com quem eu conversei... Mas porque depende, assim, medicação, cada medicação, igual, por exemplo, um autista não é igual ao outro. Uhum. Nós temos 3 níveis de autista. Então, depende muito, porque depende de medicação, depende... às vezes, uma medicação para um não dá certo, às vezes, um é R$400, o outro é 100, outro é 20. Aí tem as terapias, né? Tem todo um custo aí. Eu já ouvi no escritório casos de famílias que chegam a gastar aí de R$800 a R$1.400 por mês com os tratamentos extras que precisam ser feitos. As terapias, né? Fono, terapia ocupacional, uma série de coisas. Então, vamos imaginar que uma família de baixa renda. Digamos que o custo mensal com os tratamentos, com as terapias, com tudo que é necessário para lidar com essa criança, fica aí em torno de R$1.400. Uma mãe trabalha, ganha um salário mínimo, e o pai trabalha e ganha um salário mínimo. Eles ainda estarão numa situação de hipossuficiência econômica. Porque os gastos com a saúde daquela criança, por exemplo, que são gastos essenciais, eles deverão ser descontados da renda per capita dessa família. Eles deverão ser considerados. O que não pode a mãe tem um super emprego, o pai tem um super emprego, aí não. O benefício é destinado para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas, ainda que a mãe trabalhe, que o pai trabalhe, se você demonstrar que você ainda continua em situação de vulnerabilidade econômica, tem direito ao benefício. Então, não existe de mãe não poder trabalhar e de pai não poder trabalhar. Tudo depende quanto de renda essa família tem e quanto que ela precisa gastar. Entendi. Então, é uma coisa que precisa ser desmistificada também. Gente, aí, muito importante isso que o Dr. Rodrigo falou, porque é novidade para mim. Realmente é novidade e muito bacana. Você falou sobre a questão do pai e da mãe. Tem várias perguntas, né? Teve várias perguntas e teve, acho que umas 3 perguntas relacionadas a essa questão. A mãe é divorciada, separada ou não mora junto com o pai. Uhum. Aí ela vai casar novamente. A renda do próximo marido, né? Do marido que ela vai casar, entra junto? Entra junto. Isso aí é um questionamento, por quê? Porque o filho é responsabilidade da mãe, né? Não é responsabilidade, por exemplo, do padrasto. E a renda e, por exemplo, amanhã essa família separa. E essa criança? Como que entra nessa questão? Legalmente, o que a lei entende como grupo familiar?
São Caso todos que ele é residem, responsável por... são todos que residem dentro do mesmo teto. Então, se a mãe se casou novamente, inevitavelmente, a renda do novo marido vai passar a compor a renda do grupo familiar. Inclusive a renda da pensão alimentícia que o filho recebe do pai biológico. Então, o grupo familiar se alterou, vai se alterar também o cálculo da renda per capita. Ah, tá. Deixa eu colocar. Meu dependente tem PPC. Posso trabalhar ou continuar para a Previdência Social? Foi isso que a gente acabou de falar agora, né? Mas para responder sobre uma pergunta importante que está embutida nessa sua, digamos que a deficiência que o seu dependente tem determina que você precise ter um cuidado em tempo integral com ele. Existem casos, né? E aí a mãe, efetivamente, ou o pai, que seja, não podem trabalhar. Um deles tem que ficar ali 100% do tempo à disposição para o cuidado daquele dependente. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E principalmente no mundo que eu estou falando, tipo, autista, e não só autista, né? O autista, o que acontece com o autismo? O autismo é uma condição, mas quando se fala por lei, ele cai dentro da deficiência, né? Nos mesmos direitos da deficiência, né? E várias, né? Tantas famílias, né? Eu mesmo, eu trabalhava, eu tive que deixar, né? A minha vida profissional de lado para cuidar do meu filho. Mas qual que é a informação que eu quero colocar, então, para as mães que, assim como você, precisam se dedicar integralmente, as mães, os pais, ao filho? Essa mãe também, eventualmente, ficará doente. Essa mãe também, eventualmente, será idosa. Essa mãe, eventualmente, falecerá. O INSS, ele é uma seguradora, como qualquer outra. Só que o que o INSS cobre? Uma seguradora privada, ela cobre riscos patrimoniais particulares, igual carro, casa. O INSS cobre riscos sociais. Então, quando você fica doente, o INSS está cobrindo qual risco? Ele está mantendo a sua capacidade de subsistir em razão da sua incapacidade para o trabalho por causa de algum problema de saúde. Então, como é que fica a mãe que não pode trabalhar? O pai que não pode trabalhar? Existe uma modalidade de filiação ao INSS, que é o do contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo é aquele que, mesmo sem trabalhar, sem exercer nenhuma atividade remunerada, voluntariamente se inscreve no INSS e passa a contribuir mensalmente com o INSS para ter a proteção desse seguro. Então, no futuro, a pessoa poderá ter acesso à aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ela poderá ter direito a acesso a auxílio-doença, que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária, e ela poderá se aposentar no futuro. E o fato de ela ter começado a contribuir como contribuinte facultativa não caracteriza que ela tenha alguma renda. Porque é justamente para isso que serve. É para a pessoa que está dizendo para o INSS, olha, eu não tenho uma renda, mas eu quero a sua proteção. Entendi. Então eu vou passar a contribuir como contribuinte facultativo. E a boa notícia disso é que, para as mães de baixa renda, qualquer pessoa de qualquer faixa de renda pode ser contribuinte facultativo. Mas para as mães de baixa renda ou para os pais de baixa renda, que têm o cadastro lá no CRAS, que têm o CAD único, eles vão pagar uma alíquota diferenciada. Eles vão pagar um valor muito menor de INSS. Vão pagar só 5% do salário mínimo, que é o contribuinte facultativo de baixa renda. Então, é importante que todas as mães que estão nessa situação, para terem uma proteção, passem a contribuir com o INSS. Inclusive, manda um recado até aquela câmera ali, ó, doutor Rodrigo, aquela câmera ali direciona e manda um recado para essas mães aí. Pais, mães, que têm que ter cuidado integral com o seu dependente. É de suma importância que vocês contribuam com o INSS. É de suma importância para que vocês também tenham a proteção do seguro social. E que isso possa servir de guarida
para os seus filhos também no futuro. O BPC, é importante dizer, como ele não é um benefício previdenciário, ele não se transmite. Mas se seu filho for o seu dependente, eventualmente ele poderá ter a pensão por morte. Então é de suma importância, porque muita gente pensa assim, se eu contribuir eu vou perder o benefício. Não. Você só precisa saber como contribuir. O que difere das pessoas acessarem seus direitos ou não é a informação. Então, a informação é mães de baixa renda, mães de qualquer renda, que não exercem atividade remunerada, poderão se filiar ao INSS na modalidade contribuinte facultativo, e para as mães de baixa renda, ainda poderão contribuir com uma alíquota diferenciada de apenas 5% sobre o salário mínimo. É de extrema importância, porque eventualmente essa mãe também fica doente, eventualmente essa mãe vai precisar de um auxílio maternidade, de um salário maternidade, eventualmente essa mãe vai precisar se aposentar. Então, é extremamente importante. E vamos lá. O deficiente, o autista, né? Porque a gente sabe que muitos autistas, inclusive faço parte da onda, né? Sou voluntária da onda autismo, e o nosso presidente, ele é autista, e ele é autista e pai de um autista também, né? Tá, ele resolve fazer um estágio, ele tem um BPC, ele vai fazer um estágio, ou menor aprendiz, ele vai perder? De maneira nenhuma. Como eu disse, as rendas provenientes de estágio, de programas de menor aprendiz, não entram no cômputo, não entram na contagem ali. Vamos lá, vamos repetir. O que é a renda per capita? O que cada um traz de renda para dentro de casa? Soma esse valor e divide pelo número de pessoas que existem dentro da casa. Mais valor de benefício previdenciário de idoso e de deficiente até o salário mínimo não conta. Outros auxílios assistenciais não contam. Outro BPC não conta. E renda de estágio e de programa de menor aprendiz não conta. Essas rendas não entram no cálculo. Então, muita atenção, mãe, pai, quando forem fazer cadastro no CRAS. Vocês podem até informar que têm essa renda, mas na hora de preencher o cadastro lá, elas não devem ser computadas. Não devem ser computadas. Já aproveitando, quais os cuidados que a pessoa deve para não perder o BPC? Que tem casos que perderam, o pessoal nem está entendendo por que perderam. Já alinhando, vou esperar você responder essa e vou fazer outra pergunta também. Flávia, antes de responder a sua pergunta, só queria fazer uma observação. O nosso país, ele é signatário da Convenção da ONU. São vários os cuidados que os beneficiários do BPC têm que tomar. Como o BPC é um benefício assistencial que independe da pessoa ter contribuído para o INSS, o INSS olha esse benefício com uma lupa. Porque, infelizmente e inegavelmente, existem muitas fraudes. De fato, existem diversas pessoas que não têm necessidade do benefício e que vão até o INSS e requerem o benefício, ou seja, obtêm alguma vantagem ilícita. Então, vira e mexe, o INSS faz uma geral no BPC e muita gente acaba perdendo benefício. Mas para aqueles que estão de boa fé, é preciso tomar alguns cuidados. São de quanto tempo que faz a pessoa tem que atualizar? Que tem que atualizar o cadastro, não tem? Tem que atualizar. É de 2 em 2 Esse é um dos primeiros cuidados. De 2 em 2 anos, você tem que atualizar o seu cadastro no CRAS. De 2 em 2 anos. O INSS também pode, de 2 em 2 anos, no caso de deficiente, chamar para fazer uma nova perícia para ver se aquela situação de deficiência permanece. É um direito do INSS chamar de 2 em 2 anos. Uma outra coisa que é muito importante. Hoje, INSS e Receita Federal cruzam informações o tempo todo. Inclusive, quem faz a arrecadação, hoje em dia, para
Previdência Social é a própria Receita Federal. Antigamente era o INSS, agora é a própria Receita Federal. Então, os bancos de dados estão interligados. Então, digamos que a mãe tem um filho que não está mais naquele grupo familiar. Se mudou para outra cidade por motivo de trabalho, qualquer outro motivo. Só que o filho começou a trabalhar num bom emprego e está ganhando legal. Mas continua usando o comprovante de residência da mãe. Eu falo porque eu vi acontecer na prática. Então, quando o INSS vai cruzar os dados, ele vai falar, naquela família tem alguém ganhando bem. A renda deles mudou. Opa, estão recebendo benefício de má-fé. Então, tem que ter muito cuidado para quem você empresta o seu endereço, para quem você deixa usar o seu nome para qualquer tipo de transação econômica, porque todos os dados hoje são cruzados. E se o INSS entender que houve má-fé no recebimento do benefício, ele vai poder te cobrar de volta. Eu já vi gente devendo um apartamento para o INSS, em termos de valores assim. Então tem que ter muito, muito cuidado, manter sempre o cadastro atualizado e, é bom dizer, um alerta para os responsáveis. É importante que as pessoas tenham, por si só, a iniciativa de, entendo a situação familiar alterada, quando ela vai lá receber o benefício, ela assina um termo de responsabilidade. Que, alteradas as condições do grupo familiar, ela informe voluntariamente ao INSS. Olha, minha situação aqui econômica mudou, eu, nesse momento, não preciso mais receber o benefício. Quer dizer que ela nunca mais vai ter acesso ao benefício? Não. Quando a situação se voltar aos critérios de concessão do benefício, o benefício fica apenas suspenso. Ah, tá, peraí, então, tem como, igual, por exemplo, vamos supor, acabei de fazer perguntar aqui, questão de a família, a mãe resolve casar novamente, né, e aí entra também a renda do padrasto, tá, aí tem como ela só pedir ali, se caso algum dia negócio desandar, vamos falar assim no popular, desandar, tem como ela resgatar. Ela não tem que entrar todo aquele processo novamente. Não. Ela pode simplesmente, lá no INSS, pedir a suspensão do benefício, falar, ó, a situação de renda mudou, agora eu tenho uma renda familiar per capita que não me faz mais ter necessidade de receber esse benefício. E depois, lá no INSS, ela não vai ter que fazer, por exemplo, para o caso do deficiente, ela não vai ter que fazer aquele processo todo de perícia de novo, porque o INSS já sabe da existência daquela deficiência. E aí obviamente, ela terá que comprovar o descenso de renda, né, que a renda dela voltou a diminuir e voltará a gozar do benefício normalmente. Então, então, é melhor agir dentro dessa legalidade, a pessoa mesmo informar ao INSS, ter a boa-fé de informar ao INSS, de que naquele momento ela não precisa do benefício, porque isso até te dá mais credibilidade para quando você for pedir a reativação, do que ficar devendo para o INSS. E eu já vi muitos casos em que a pessoa deve ir muito. Às vezes de boa fé, como esse caso da mãe, que o filho continua usando o endereço dela e as informações foram cruzadas. Falta de informação. Falta de informação. Muito cuidado, muito cuidado. O BPC é um benefício que é destinado a quem realmente precisa. Não é aconselhável que a pessoa tente receber esse benefício sem a real necessidade. Ele é um benefício destinado às pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Um salário bom não quer dizer que a pessoa não esteja vulnerável, porque depende do gasto que ela tem. O custo de vida. Custo de vida. Na verdade, nem é o custo de vida, não é né? Nem o custo de vida, é o custo com a doença ou com a deficiência. Isso. Porque o custo de vida, eu querer um custo de vida alto e vou lá e vou ganhando, né? É a questão das terapias, o que ela precisa, a questão da medicação, igual eu te falei. Igual, por exemplo, você falar assim, hoje, o meu filho, por exemplo, há um mês atrás estava com a medicação, hoje já está com outra. E nós estamos ali testando. Então, se um é um valor, outro é
Entendeu? Então, assim, às vezes, um custa 10, outras 20, outra 30, outra 400, outra 600. Depende a medicação. Vamos pegar uma família de 3 pessoas. Não, de 4 pessoas. Pai, mãe, 2 filhos. A renda média do brasileiro hoje está aí em torno de R$ 2.500. É a renda média. Né? Digamos que você tenha 2 filhos portadores de alguma deficiência, que tenham alguma deficiência. Bom, na ponta do lápis ali, se você for fazer a conta, 2.500 vai dar mais de um quarto de renda per capita por pessoa. Mas e os gastos com procedimentos não cobertos pelo SUS, com as necessidades especiais daquelas crianças? Então, a renda não é um critério tão objetivo. Né? Entendi. São essas coisas que precisam ser avaliadas. Rodrigo, teve também uma pergunta que, na verdade, até lá da Associação Esperança Azul, uma família, né? Quando eu lancei, coloquei no Instagram e coloquei lá no grupo também. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, que às vezes o pessoal não tem Instagram, nem todo mundo às vezes tem Instagram, pode me mandar pergunta. E aí houve até um questionamento, que foi dada entrada, né? A criança é autista e foi negado porque não é considerado como deficiência. Eu acho que eu tinha até passado, não passei? Eu cheguei até a encaminhar na hora, falei assim, preciso encaminhar essa situação aqui pro Rodrigo, para ele já estar à parte. O que pode ter acontecido na verdade? O que essa família deve fazer? Qual o procedimento? Qual que é o processo aí que ela tem que fazer? Bom, gente, eu vou falar até olhando para cá, Isso. porque esse é um tema que eu gosto bastante de abordar. Como eu disse, o Brasil ele é signatário da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção ampliou muito o conceito de deficiência. Ainda bem que ela ampliou o conceito de deficiência. E isso foi incorporado pelo nosso ordenamento jurídico. O que é a deficiência? É um impedimento de longo prazo, seja ele de natureza física, mental, sensorial, que, em interação com as diversas barreiras do dia a dia, podem obstruir a participação daquela pessoa em igualdade de condição com os demais. Então, veja que isso é um conceito bem aberto. Né? A gente sabe que o autismo ele não é uma deficiência, ele é uma condição. Isso. Mas uma criança ou uma pessoa, qualquer pessoa autista, dependendo do espectro, de dentro do espectro que ela está, de dentro da posição do espectro que ela está. Me perdoem se eu não usar o termo correto aqui. É isso mesmo. Ela tem condições de participar plenamente de tudo na sociedade. Por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldade com a fala ou que tenha dificuldade de interação com outras pessoas. Ela tem impedimentos que as pessoas que não estão nessa condição têm. Então, quando você começa a olhar por este ângulo o conceito de deficiência, muita coisa passa a ser deficiência para fins legais. Embora não sejam deficiência em sentido estrito, são deficiência para todos os fins legais. São equiparadas à deficiência. Então, nós podemos dizer de crianças autistas, nós podemos dizer de pessoas... Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que tem obesidade mórbida. Ela vai conseguir ter acesso ao transporte público igual a todo mundo? Ela vai conseguir lugares especiais com poltronas maiores para ela sentar no transporte público? Então, quando você compara a interação dessas pessoas com as barreiras mais comuns do dia a dia, ela está em desvantagem. E, segundo a convenção do qual o Brasil é signatário, que foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico como emenda constitucional, portanto tem força de Constituição, a criança que tem o autismo, que tem o transtorno, que está dentro do espectro autista, tem que ser, para fins legais, considerada deficiente. Para fins legais,
Para fins legais, sim. Porque ela não vai conseguir, dependendo do grau, competir em igualdade de condições com as demais pessoas, em razão das próprias limitações que o autismo pode trazer. Então, é um absurdo o INSS dizer que não é considerada deficiência, porque ela é equiparada à deficiência para fins legais. Então, percebam, ela é equiparada, porque, eu disse, todo tipo de impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que te impeça de, em igualdade de condições, interagir com as diversas barreiras do seu dia a dia. Então, a alegação do INSS é absurda, isso vai ser judicializado, certamente será judicializado, porque o conceito legal do que vem a ser deficiência legal, ele é muito mais amplo. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais fora do senso comum do que a gente imagina. Então, é importante a gente entender, e isso vai nos levar a reflexões sobre deficiência, até para quebra de preconceitos nossos. De coisa que a gente... Não, aquilo ali é falta de vergonha da pessoa. Não. Se ela tem limitações que impedem ela a competir de igual para igual, aquilo tem que ser considerado uma deficiência. Ao menos para fins legais. Nesses casos, é importante procurar um advogado, um advogado da sua confiança, que seja especializado nesse tipo de tema, e debater com o INSS, e debater na justiça. É importante. O INSS, infelizmente, ele tem se tornado uma barreira para os direitos do cidadão. Essa é a realidade que nós estamos vendo hoje. E o judiciário, infelizmente, tem que fazer o papel que é destinado ao próprio INSS. Então, nesse caso, o INSS falou que indeferiu o benefício por essa razão, procura um advogado da sua confiança, que lide com esse tipo de assunto para poder resolver, para discutir na justiça. Porque lá nós vamos discutir renda, vamos discutir deficiência, vamos discutir autismo, vamos discutir todo esse tipo de coisa. Ótimo. Para encerrar a última, né? Assim, na verdade, tinha várias dúvidas, tem muitas perguntas, né? Mas nosso tempo, né? Senão fica extenso, acho que a gente vai ter que fazer outra edição. Estou à disposição. Acho que nós vamos fazer outra edição. Essa aqui é só um pessoal comentou lá. Quem tem um BPC pode adquirir o carro com isenção e com desconto? Bom, gente, eu vejo muita gente dizendo que quem tem BPC não pode ter carro. Bom, eu não posso dizer sobre o procedimento para obter as isenções fiscais, mas, gente, tudo é bom senso. Se a deficiência da pessoa determina que ela precisa de um transporte, que ela não vai ter acessibilidade, nada impede. Às vezes é o tipo de deficiência que a pessoa tem, não possibilita que ela ande nem de ônibus. E por que eu vou restringir aquela pessoa de ter um veículo para não perder o benefício? Não, isso não existe, isso é mito. E se houver corte do benefício em razão disso, é briga na justiça. E isso aí, só chamar. Só chamar. Só chamar. Não, então, eu queria muito agradecer. Um prazer. Assim, tem várias coisas que eu não sabia aqui, que realmente para mim era mito, mito e eu não sabia que era mito, né? Então, assim, esclareceu várias dúvidas, com certeza, do pessoal, quanto, não só do pessoal, mas minha também, viu, Rodrigo? Foi, assim, muito esclarecedor. Eu acho que a gente vai ter que realmente para frente aí, a gente fazer outra para dar até continuidade. Porque ainda a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar, né? É um tema que é bem amplo, né, para se falar, porque é muita dúvida, várias informações, é um caminho certo para percorrer, né, para chegar lá. E quando chega lá, quando é barrado, o que o pessoal deve fazer? Então, assim, é muita coisa para a gente falar. Os cuidados, né? Tem mais cuidados que o pessoal precisa ter com a questão do BPC. E agradecer, né? Porque quando eu fiz o convite, você aceitou de coração, me ajudou, entendeu esse período que a gente já era para ter gravado, marquei de novo e
muito obrigada, né? Amei conhecer e ter vocês, né? Agora junto com a gente com essa causa. Foi um prazer. Eu acho que trabalhar com direito é uma missão, além de uma profissão, é uma missão. E um dos nossos deveres é de informar as pessoas. Quando as pessoas conhecem os seus direitos, elas sabem. Eu até acho que direito é uma coisa que tinha que aprender na escola, desde cedo, sabe? Para o cidadão ser tão vilipendiado os seus direitos. Então, é um prazer poder falar com os seus espectadores. Eu estou nas suas redes sociais. Se os seus espectadores, as demais pessoas tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo. Vai ser um prazer responder e ajudar tanto quanto possível. E temos diversos outros assuntos que tratam dos direitos dos deficientes. Eu fico à disposição para vir aqui informar mais quando convidado. E, gente, queremos vocês na nossa causa também, caminhar junto com a gente. Vou pegar o pessoal aqui e já, o pessoal aí, ó, as meninas da onda, ó, já vou, pegar o contatinho aqui para trazer ele para junto a nós. Inclusive, eu queria agradecer a Patrícia, porque foi até uma indicação da Patrícia. Patrícia tem um filho autista também, ela é advogada, e eu até tinha convidado com ela, ela falou assim, ela até sugeriu, vamos chamar outras pessoas, né? Porque eu já estou dentro da causa, para estar junto com a gente, né? Para trazer até esse pessoal. Patrícia, né? Muito obrigada, tá? Pela indicação, pela ajuda, pelo apoio. Patrícia é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Eu trabalho com ela já há algum tempo e sei que é uma mãe guerreira, excelente profissional, um dos melhores seres humanos que eu conheço. E ela está dedicando bem, né, nessa questão do autismo. Agradecer novamente, né, porque eu preciso valorizar esse pessoal que está ajudando aqui no podcast, né, fazendo o nosso podcast acontecer. A Clínica Rafaela Castro, Formato Impressões e o Verde Amor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo episódio, Sempre à disposição. que é especial para o Dia dos Pais. Sempre à disposição. Não pode perder. Vou assistir. E se inscreva no nosso canal. Beijo, tchau, gente.